Muito bem, boa tarde a todos. Estamos ao vivo e esse é o segundo momento da nossa aula síncrona do dia 20 de julho de 2021. Meu nome é Ricardo Machado. Estamos aqui no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, Campus Macau, curso técnico de Química, tá? Primeiro ano do curso técnico de Química, a disciplina de Segurança e Saúde do técnico de Química. E esse segundo momento da nossa aula de síncrona, hoje a gente vai terminar aqui a parte de espaço confinado, e vamos falar também de ruído, que são os temas aí dessa semana, né? O EPC, Equipamento de Proteção Coletiva, os EPCs, né? E também o espaço confinado e o ruído. Tá? Então, ainda nessa apresentação de espaço confinado, é, é preciso ter um plano de emergência, né? Os procedimentos de emergência e de resgate, aí a norma coloca esses itens aqui, descrição de possíveis cenários, são as possíveis ocorrências, né? Função do trabalho no espaço confinado, por exemplo, queda de altura, acidente com choque elétrico, intoxicação, explosão, inundação, ataque de abelha, ataque de insetos, os cenários possíveis naquele espaço confinado, né? Naqueles espaços confinados da empresa, que pode existir mais de um. Né? Então, a descrição também das medidas de salvamento, a seleção das técnicas e equipamentos de comunicação, normalmente a gente usa a radiocomunicação, né, comunicadores individuais aí. Vou mostrar para vocês, quando a gente fizer a aula de primeiros socorros, vou mostrar esses comunicadores, quem sabe vocês se animam aí de fazer o curso de radiocomunicação. O IF tem também aí no campus de Macau. Inclusive, sou eu o professor desse curso de radiocomunicação. Quem já assinou a chamada não precisa assinar de novo. A permissão para a chamada é porque você não está com o e-mail escolar, né? Deixa eu mudar lá, peraí. Deixa eu mudar a configuração. Acho que eu criei o formulário restrito. Pronto. Veja lá se agora dá certo. Eu liberei ele. Agora vai dar certo. Então, deixa eu voltar para cá. Pronto, para a apresentação do espaço confinado. Então, o acionamento da equipe responsável, pública ou privada, né, para o resgate, e também exercícios simulados anuais. Né? Então, esse plano de emergência, esses procedimentos têm que ser treinados também. Essa aqui está meio apagadinha, mas é a permissão de entrada de trabalho. Então, cada serviço naquele espaço confinado tem que ter essa ficha com a data de início, a data de fim, o horário de início, o horário de fim, quem é que vai entrar, quais os resultados dos testes ali, se está liberado ou não a entrada. Tá? Então, tem aqui um checklist, né? A gente verifica sempre o oxigênio, o limite de explosividade, os gases e vapores tóxicos que podem existir lá, né? Poeiras e fumos tóxicos também. Né? Os gases a gente mede em partícula por milhão, e as poeiras, aí, os particulares, a gente partes por milhão, né? Os gases e os particulares em miligrama por metro cúbico. Lembre que esses instrumentos de medição, eles são de leitura instantânea, tá? Eu não posso mandar para um laboratório para daqui a 15 dias saber o resultado, eu preciso saber na hora, né? Tá? Então, são equipamentos de leitura direta para se fazer aquele trabalho lá naquele espaço confinado. Tá? Às vezes o acesso é dificultoso, aí eu preciso de um guincho, né? Um cabo de resgate também para tirar a pessoa lá de dentro. É o caso aqui dos postos de inspeção da rede de esgoto. Tá? Um ambiente ali, por exemplo, uma área de caldeira, uma fornalha de caldeira, que você tem que fazer um reparo de solda lá dentro. Então, esse aqui é o exaustor portátil, né? Tem essas gargantas aí que você pode usar como insuflador de ar puro ou como exaustor do ar contaminado. Essa aqui é uma caixa d'água lá da Universidade Federal, está sendo feito um serviço aqui, de colocar essa manta asfáltica, né, para fazer a vedação da caixa d'água. É um lugar baixo, com pouca ventilação, só tem uma entrada, né? Então, é um espaço confinado, tem que ter um cuidado para executar essas atividades. Eles vão queimar lá, derreter a manta com maçarico, ó, de chama. Então, isso rouba o oxigênio e gera gás que pode ser tóxico. Então, como é o nome aí do treinamento para o operário que adentra no espaço confinado? Vocês se lembram? Treinamento de autorizado.
Como é a atmosfera de risco? Se lembram? Isso aqui já fiz em outra aula aí. 4 letras. Jogo da forca aqui. Atmosfera. Ninguém respondeu no chat. Atmosfera IPVS, imediatamente perigosa à vida e à saúde. Isso, Clarissa respondeu IPVS. Muito bem. Ok, deixa eu fechar aqui. Parar essa apresentação. E agora vamos para o nosso último momento de hoje, que é o ruído. Tá? Deixa eu fechar aqui esse outro slide. Acho que eu vou apresentar o ruído aqui. Vamos abrir aqui a janela, portal de teletransporte aqui para o ruído. Pronto, vai aparecer para vocês o ruído. Apareceu? Acho que agora sim, né? Então, gente, ó, o ruído é um som indesejável. A gente já estudou lá quando estudou o mapa de risco, né? Dentre os riscos físicos, vamos estudar um pouco mais em detalhe, né? É uma onda mecânica, né? Ela se propaga no ambiente sólido, líquido ou gasoso, não se propaga no vácuo. Então, aqueles filmes de guerra espacial lá, que a gente vê a explosão com ruído lá, não é possível ter ruído no vácuo, né? E a gente escuta de 20 até 20 mil hertz de frequência, né? 20 pulsos por segundo até 20 mil pulsos por segundo. O cachorro escuta um pouco mais, ó, né? Escuta ultrassom, acima de 20 mil hertz. Existe um apito de cachorro, você apita, não sai barulho nenhum para o ser humano, né? Mas o cachorrinho escuta. Né? E se você for ver um tom puro, as notas musicais, por exemplo, são tons puros, em 440 Hz é a nota Lá. Além da frequência, a gente precisa de uma intensidade de pressão para o nosso tímpano, o nosso ouvido, captar esse som. Tá? Então, começa em 10 decibéis e termina em 140 decibéis, que é quando está doendo o seu ouvido. É mais ou menos a decolagem de um avião, esses 140 decibéis. Tá? Então, o ruído é um som indesejável e além do problema de surdez, né, de perda auditiva, eu posso ter também alteração da pressão arterial, irritabilidade, dor de cabeça, que é a cefaleia, distúrbios sexuais, porque também afeta os nossos hormônios, tá? E também a tontura. Então, um problema aí para gerar um acidente de trabalho em função de um risco físico que é o ruído, né? Então, o cara cai, por exemplo, do andaime, ou cai da máquina, ou cai no chão, bate com a cabeça na máquina, por conta de tontura induzida pelo ruído. Então, como funciona? Você recebe a onda sonora aqui no tímpano, vai amplificar, deixa eu botar meu mouse aqui no tímpano, ó, pelo canal auditivo, vai amplificar com esses 3 menores ossos do corpo humano, martelo, bigorna e estribo, e aqui na cóclea, onde eu vou converter essa onda mecânica em eletricidade. Na cóclea a gente tem uns cílios, ok, Júlia precisa sair, beleza. Ok, que vão converter essa onda mecânica aqui, essa onda de pressão em eletricidade, que é o que o meu cérebro vai decodificar, né? Tá? Então, está vibrando meu tímpano ali. E o exame que a gente faz para ver se eu já tive alguma perda auditiva, é comum a gente ter com a idade, tá? Ter perda auditiva, principalmente nos sons graves, nos sons agudos, desculpa, mas eu posso ter uma perda auditiva induzida pelo ruído. Né? Então, aqui está a cabine audiométrica, está ali a fonoaudióloga, mensurando lá, ela diz, ó, se o senhor ouviu o ouvido direito, levanta a mão direita, se ouviu o ouvido esquerdo, levanta a mão esquerda. E ela vai emitindo frequências em intensidades e vai traçando, que está a cabine vista de frente, fazendo o traçado audiométrico. Esse aí é o meu. 2013 foi feito esse exame aí, 7 de janeiro de 2013. E deu normal. Estou ouvindo ali a partir de 20 decibéis. Ó. Deu normal, deu parecido um ouvido com o outro, um pouquinho diferente ali o ouvido direito, né? Está mais sensível, meu ouvido direito escuta um pouquinho melhor no agudo. E o esquerdo ali nos 8.000 Hz, lá no 8K. Então, tem os critérios para saber se está dando perda auditiva aqui, então tem que afastar o camarada do trabalho, verificar o porquê dessa perda auditiva, se é em relação ao ruído do ambiente, pode ser uma doença também, uma infecção no meu ouvido. Né? E o ruído ele pode ser contínuo, intermitente ou de impacto. O ruído contínuo é esse aqui, ó, ele se mantém num patamar e oscila muito pouco ali.
O intermitente ele tem picos, né? Ele tem zonas de ruído contínuo e ele varia esse nível de ruído nos decibéis ali, tá? Então tem que ter períodos maiores do que um segundo para que aquele período ali seja considerado de ruído contínuo, tá? E a variação do ruído ali seja bem pequena, né? E aí eu tenho aqui mais para frente um ruído menor, outro maior. Então imagina uma máquina que liga, desliga, uma pessoa que se aproxima e se afasta de uma fonte de ruído. E o de impacto é esse aqui, como se fosse o bater de palmas. Ó. Tem um pico menor que um segundo e um vale maior do que um segundo. Então esse aqui ó, é contínuo, apesar de ele ter uma variação, mas ele é contínuo. E esse aqui é o de impacto. E aí a gente usa uma escala decibel, né? A escala que vai reduzir a pressão sonora num valor logarítmico aqui, então de 10 até 140, porque a pressão sonora é em newton por metro quadrado, então seria ruim de eu fazer um aparelho que conseguisse, que tivesse uma escala que me indicasse de 1 até 100 trilhões lá, né? Bilhão, bilhão, trilhão, quatrilhão, 100 quatrilhões. Então, se faz uma escala de 0 a 140, que é mais fácil. Aí se usa uma compactação logarítmica. Aqui tem uma pequena escala, 70 decibéis é o ruído no automóvel, aqui 60 é a conversa normal, o professor fala 69 decibéis na sala de aula, tá? Ele tem que ser ouvido longe também, né? E lá um avião 140 decibéis. Um avião pelo lado de fora, claro. Essa aqui é o ser humaninho, a Gil Drake, né? Quebrou o recorde lá de grito, né? 129 decibéis. Chega a doer nos ouvidos. Os alunos dela estão ali tapando as orelhas, né? Então, na norma número 15, a NR15, ela fala, no seu anexo 1, ela fala dos níveis de ruído aceitáveis para cada jornada de trabalho. Então, para 8 horas de serviço, eu posso ouvir até 85 decibéis. Acima de 85, eu tenho certeza que eu vou ter perda auditiva. E assim, quanto menor o tempo, maior é o ruído que eu tolero. Tá? 4 horas, eu já posso ter 90 decibéis. Sem proteção, claro, né? Aí, com proteção, aí normalmente a gente especifica a proteção acima de 80 decibéis, já põe alguma proteção. Tá? O ideal é que você não ouça mais do que 80. Essa aqui é para a questão da insalubridade, né? Você ganhar um adicional de insalubridade. Mas não adianta nada você ganhar um adicional se você vai ficar surdo. E a norma 17, que é a norma de ergonomia, ela fala do ruído de conforto. Tá? Então, por exemplo, eu estou dando essa aula aqui para vocês, eu tenho que ter uma concentração, então aqui eu tenho que ter um ruído de 45 até 50, 60 decibéis, né? Para que eu consiga me concentrar e executar um serviço aqui intelectual, né? Vocês também precisam entender essa minha mensagem aí, se concentrar no que eu estou falando, fazer alguma atividade, né? Então, esse é o ruído de conforto. Então, uns 60, 65 decibéis, em alguns ambientes até menos, né? Escritório 65, um hospital é 45, um quarto de internação. E aqui a soma de ruído. Se eu tiver duas fontes iguais, elas somadas vão subir 3 decibéis. Tá? Então, se eu botar assim, um secador de cabelo, que fazia lá no Senac esse teste lá, o secador de cabelo ia lá, media, né? Tem 70 decibéis. Aí botava outro secador de cabelo igualzinho, 70 decibéis, aí dava 73. Tá? Se tiver a menos de 1 metro um do outro, eles vão somar sempre 3. Então, a cada 3 decibéis é o dobro do ruído, se as fontes forem iguais, né? E outro fenômeno do ruído é que você já conhece, né? Quanto mais longe eu estiver da fonte, menos eu escuto o ruído, né? Então, ele tem uma propagação lá, uma equação de segundo grau, né? E que eu vou ter a atenuação com a distância, né? Quando eu me aproximo aqui de uma parede, aqui está a fonte, né? Aí o ruído aumenta de novo, porque eu tenho aqui o eco, né? A reverberação. Então, sobe um pouquinho. No primeiro metro, ó, cai bem pouquinho, a gente chama de campo direto. Quando a gente vai fazer uma medição de ruído para um eletrodoméstico, assim, para botar lá na... Você já deve ter comprado aí um liquidificador, um aspirador de pó. Na câmara acústica, lá onde é feito esse teste, esse ensaio, é 1 metro de distância. O microfone tem que ficar daquela fonte.
E aí você vai comprar um aspirador de pó, pô, esse aspirador é só 2 decibéis a menos do que o outro, mas é bem mais caro. Mas 2 decibéis é muita coisa, porque 3 decibéis é o dobro de ruído, tá? De pressão sonora. Então vale a pena você comprar algo mais silencioso. Aí tem uma fórmula aqui para atenuação com a distância, é uma fórmula logarítmica também. E eu vou medir o ruído com o medidor de nível de pressão sonora, conhecido como decibelímetro. Esse aqui é o antigo, ó, do tempo do professor Ricardo, ainda era no ponteiro, ó, parece aqueles instrumentos do Star Wars, né? Das naves do Star Wars, né? Ainda era no ponteiro. Mas eu também usei esse aqui, claro, minha carreira é longa, né? Eu comecei há tempo, mas já usei coisas mais recentes, mais novas. E esse aqui ele mede também a frequência, não só a intensidade do ruído, mas a frequência. Se o ruído é mais agudo, mais grave, as bandas de oitava. Esse é um calibrador, você vai acoplar ele no seu medidor para ver se está medindo certo, tá? Então esse aqui emite 94 decibéis, então, boto lá no aparelho, tem que estar dando 94. Se não tiver, eu vou calibrar o aparelho. Quando o ruído é variável, eu tenho que usar um dosímetro de ruído. Então, esse dosímetro, esse aparelho aqui, ele vai gravar as 8 horas de ruído do funcionário lá, e no final a gente conecta ele a um computador, e eu vou extrair lá o ruído médio, o ruído equivalente, tá? O ruído médio daquela jornada de trabalho dele, e ver se isso está acima dos 85 decibéis ali. Se tiver acima de 80 decibéis, já tem que usar proteção, tá? Se tiver acima dos 85 decibéis, para 8 horas, teria que pagar o adicional de insalubridade, se eu não botar a proteção, né? Normalmente a gente recomenda a proteção, e o que eu quero é que o funcionário não fique doente, porque não dá para comprar a saúde das pessoas, né? É muito caro, né? Então, esse equipamento aqui é um dosímetro. Eu fiz um trabalho já de ruído no helicóptero da Polícia Militar, lá de Santa Catarina. Na época eu trabalhava lá na Universidade Federal, e o oficial lá veio nos visitar e fez um convênio, a gente fez um convênio com a polícia para fazer esse trabalho, né, de avaliar o nível de ruído do helicóptero, porque o piloto de helicóptero ele não pode ter um grau de surdez, senão ele deixa de ser piloto. Então a gente tinha medo lá de não passar na audiometria, que é o exame, né? E aí, como ele estava substituindo o comunicador pelo capacete de aviação, ele tinha medo que o capacete não fizesse a vedação corretamente do ruído, né? Porque no fone, no capacete, eu tenho a comunicação via rádio ali. Não sei se vocês sabem, mas dentro da cabine do helicóptero você não consegue conversar. Aquelas conversas que a gente vê em filmes de guerra tal, é tudo mentira, você não consegue ser ouvido ali dentro, né? É muito mais ruído do que uma boate, né? Então você não consegue ser ouvido ali. Então, de uma pessoa para outra, você usa o rádio comunicador aqui. Você falou aqui, a pessoa escuta lá, tá? Então, tem o capacete de aviação, que tem isso acoplado, ou o radiocomunicador, né? Você tem que plugar lá no receptor lá do helicóptero. Tá? E tem um problema ali, porque você recebe informação também da torre de comando aéreo lá, e no caso da Polícia Militar, você também recebe informações do COPOM, né, o Centro de Operações, então, que vai estar pedindo apoio, vai estar orientando o voo do helicóptero. Muitas vezes esse helicóptero está dando apoio a uma operação contra o crime aí, ou uma operação de resgate rodoviário, né? Transporte de passageiros aí. Então, eu preciso. E esses rádios, o rádio da torre, o rádio do Copom, eles têm alturas diferentes, sabe? Então, como ele não conseguia regular o volume individual, acabava um desses rádios, para eu ouvir o mais baixo, acabava o mais alto ficando um grito no ouvido dele, né? Então a gente fez essa avaliação, botou um microfone por dentro e outro por fora do fone do rádio comunicador, medi também na cabine, muitas vezes eles tinham que andar com o helicóptero com a porta aberta, porque o paciente, quando está transportando pessoas, na prancha, né, o paciente não cabe todo no helicóptero, fica com o pé para fora. Então isso aumenta o ruído, né, e inclusive algumas manobras que o helicóptero faz também aumentam ou diminuem o ruído. Então, a gente fez toda essa avaliação lá e fez um relatório nessa época. Outro trabalho que eu fiz também para a polícia foi no estande de tiro da Academia de Polícia Civil. E aí tinha também o problema, claro, do ruído. Projetou lá uns isolamentos acústicos lá para esse estande de tiro, para não perturbar os vizinhos lá, os treinamentos deles, né, de tiro. Tá? Então, usa lá o decibelímetro e o dosímetro. Existe um dosímetro mais moderno, esse aqui até nacional, ó,
ele transmite por Wi-Fi, você prende ali na lapela do funcionário, sempre tem que medir o ruído também no campo auditivo, né? No máximo a 20 centímetros da orelha, né? Do pavilhão externo aqui, do ouvido externo aqui do funcionário. Então se põe normalmente aí na gola e, e aí ele transmite via Bluetooth lá para um receptor, você recebe essa informação no computador. E aí você vai vendo, normalmente a gente trabalha com mais de um desses, né? Os funcionários distribuídos na empresa. E aí você vai vendo quanto de ruído cada funcionário está recebendo, e aí se faz essa avaliação para ver se o protetor está correto ali, o protetor auricular está correto, né? E como está a exposição do ruído do funcionário. Em função da dose, né, a gente tem essa formulazinha aqui, você, com o tempo que eu estou exposto, dividido pelo tempo permitido, eu calculo o que a gente chama de dose de ruído. Sempre que essa dose for maior do que 1, é porque ele está ouvindo mais de 85 decibéis. E sempre que a dose for maior do que 0,5, quer dizer que ele está ouvindo mais do que 80 decibéis. Né? Então já me preocupo, porque se der mais de 0,5, já tem que botar o protetor auricular, ou diminuir o tempo. Então, se a gente souber o tempo e a quantidade de horas que a pessoa fica em cada fonte de ruído, aliás, a quantidade de horas e o nível de ruído que ela fica, eu consigo calcular essa dose. É sempre o tempo permitido dividido pelo tempo, o tempo real dividido pelo tempo permitido. O tempo permitido eu pego na tabela da norma e o tempo real eu pego no processo de trabalho. A gente só usa os valores acima de 85 decibéis para esse cálculo. E aí depois com essa dose eu jogo nessa formulazinha do logaritmo aqui e obtenho o leque, que é o nível de ruído equivalente. Pego a dose, extraio o logaritmo, né? Boto na calculadorinha, dose, log da dose. Bom, somo 5,117, divido por 0,06, vou ter o leque. E os níveis permitidos de ruído a gente tem aqui nessa tabela. Tá? Em função do nível que eu estou, eu tenho a quantidade de tempo que eu posso ficar lá. Então, por exemplo, aqui está meio pequenininho, né? Mas 95 decibéis, eu só posso ficar 2 horas. Então, lá na fórmula eu vou botar 2 horas dividido pelo tempo real dividido por 2 horas. Como essa situação aqui, ó, eu tenho 2 horas em 85 decibéis, eu poderia ficar 8, então é 2 dividido por 8. Aqui, tá o mouse ali. E aqui, ó, 2 dividido por 8. E esse aqui, eu tô, aqui como é 80 decibéis eu não uso, vou usar aqui nos 90. Em 90 decibéis eu poderia ficar 4 horas. Então, como eu estou 2 horas, 2 dividido por 4. Aí essa dose deu 0,75. Já sei que tem mais de 80 decibéis, porque passou de 0,5, né? Mas quantos decibéis é isso? Vou jogar na fórmula do leque. Ó. Logaritmo de 0,75 é menos 0,125. Mais 5,117, fecho o parênteses e divido por 0,06. Importante isso, gente, ó, porque se eu dividir por 0,6, ele vai dividir só os 5,117, né? Então tem que ter um parênteses aqui. Primeiro extraio o logaritmo, depois eu somo, menos com mais aqui, né? E só no fim eu divido. Ó, deu 83. Se tivesse dado 1, ia ser 85. Esse tempo que ele passa abaixo de 80 decibéis é importante também, ele está trabalhando, né? Mas não vai entrar nessa conta. Não se apavore com essa conta. Ai, meu Deus, eu estou no primeiro ano, vai aparecer um logaritmo, e agora o que eu faço? Use uma calculadora. Pega o seu celular aí, ó. Quando você botar aqui no aplicativo de calculadora, eu vou fazer agora para vocês. Ó, você põe no aplicativo de calculadora, não sei se vocês vão conseguir ver aí. Acho que não. Quando você vira o celular de lado assim, ó, pum, ele vira calculadora científica. Não vai dar de ver aqui, porque está um brilho muito forte. Deixa eu diminuir o brilho. Aqui a lanterna. Pronto. Agora, só um momento, calculadora. Ver se agora vai dar de ver. Ó, aqui está a calculadora normal, quando eu viro o celular, magicamente ela vira uma calculadora científica. Então é só você apertar no botão do log, logaritmo aí, 5,117 log, aperta no sinal de igual, vai aparecer o 5,117, não, 0,75, aperta no botão de log, aperta no botão de igual, já vai sair
menos 0,125. Esse é o logaritmo de base decimal de 0,75. Aí você soma o 5,117, aperta no igual de novo, e só no final eu vou dividir por 0,06. Tá? Então, de novo, como é essa equação aqui? Ó, o número de cima é o tempo real, o número de baixo é o da tabela. Posso ficar 8 horas porque eu tenho 85 decibéis. Posso ficar 4 horas porque eu tenho 90 decibéis. Para prevenir, né, o ruído, como outros riscos, a gente pode prevenir na fonte, na propagação, que é o meio, né, ou na pessoa. Tá? Botei aqui trabalhador, já estou falando pessoa, para não ser tão machista assim. Né? Então, o que seria isso na fonte? Pô, fazer ali uma blindagem, fazer um abafador, um isolador de ruído, um amortecedor de vibração. No meio, enclausurar aquele processo, botar uma parede acústica para que aquele ruído não saia daquele ambiente, vá para outro ambiente, então já estou no meio, na propagação. Usar um painel acústico, um forro acústico. Ou no funcionário seria usar o EPI, né, o protetor auricular, ou diminuir o tempo do funcionário ali. Tá? Então, essas medidas podem ser de caráter organizacional, diminuir o tempo, regular o tipo de máquina que eu compro, a manutenção que se faz, a proteção coletiva, a proteção individual. Então, a política de saúde e segurança da empresa, o tempo de exposição do funcionário, a aquisição de novos equipamentos menos ruidosos, né? A manutenção também desses aparelhos, desses equipamentos para eles diminuírem o ruído, né? E na proteção coletiva tem isolamento na fonte, a própria manutenção dos revestimentos lá, né? Anteparos, silenciadores, painéis acústicos, essa espuma acústica aí, né? Que eu posso botar nas paredes para quebrar o eco, né? A reverberação. Posso fazer uma casa de máquina com isolamento acústico, esse ruído não sair da casa de máquina. Inclusive, existe uma janela acústica que deixa entrar o ar, mas não deixa sair o ruído. Essa janela aqui ó. Muitas máquinas eu vou precisar de ar para ela não superaquecer. Né? Não existe também essa janela acústica aqui que vai, por exemplo, para imóvel, né? Para não estar ouvindo o ruído lá do trânsito. E, normalmente os apartamentos de rico, né? Quando são localizados em centro de cidade, assim, o apartamento tem uma janela acústica, porque a pessoa não quer ouvir lá o barulho do trânsito. E a própria construção, por exemplo, posso fazer uma parede dupla aqui, que tenha um isolamento acústico para não ouvir o barulho do vizinho, não ouvir o barulho da rua. Tá? Então, se usa lã de vidro. Tá? Você coloca lã de vidro com um painel aí de drywall aí de gesso e depois levanta outra parede de alvenaria. Ó, gente, o que isola bem o ruído? Ou massa ou porosidade. Tá? Então, eu posso usar uma coisa pesada. Concreto isola bem o ruído, chumbo isola bem o ruído. Tá? Porosidade, espumas acústicas, lã de vidro. Isopor não isola ruído. Isopor isola temperatura. Tá? Caixa de ovo. Caixa de ovo é excelente para transportar ovo. Caixa de ovo não bloqueia ruído. Nem se ela for de isopor, muito menos se for de papelão. Tá? Porque ela não tem nem massa e nem porosidade. Tá? Não vai lhe ajudar. Causa só aquele efeito cenográfico. Olha, o estúdio da pessoa, um monte de caixa de ovo pendurado, né? O estúdio da rádio comunitária, né? A pessoa usa caixa de ovo. Por que tem essa lenda que funciona? Porque tem o mesmo formato da espuma acústica, né? Tá? Mas caixa de ovo, já me disse o professor de ruído lá em Santa Catarina, que é muito bom para transportar ovo. Ó, esse é um silenciador de arma, né? Mas eu posso usar também para o automóvel, né? A gente usa ali para ele diminuir o barulho do motor. Às vezes a pessoa tira o silenciador para aumentar a potência do motor, realmente aumenta um pouquinho, mas aí você fica surdo, né? Alguém faz usar isso nas motos aí, né? Meu Deus, que potência, né? É só barulho, né? Então não é uma boa você conviver com o ruído. O ruído, ele normalmente tem um espectro, né? Ele tem várias frequências. Esse aí é o motor de Fusca, esse ruído, bem distribuído, né? E, claro, o protetor, cada protetor tem o seu certificado de aprovação, esse ali é o CA5745, a gente pode consultar na internet, lá no fabricante, o laudo de aprovação para ver quantos decibéis ele atenua. Às vezes vem na caixinha, ó, atenua 10 decibéis, 15 decibéis,
Esse aqui da 3M aqui atenua 25 decibéis. E esse outro ali de inserção atenua 17. Então, claro que um custa R$ 5, o outro custa R$ 50, né? Então, eu tenho que ver qual que eu vou usar, né? Em função também do custo. E tem situações que eu não posso usar esse de inserção, por exemplo, em empresas que têm risco biológico, lá, uma reciclagem de plástico, lá, que tem risco biológico. Não posso usar plug de inserção, tem que usar o concha. Tá? Local onde é muito quente, tem muita poeira, não posso usar o concha, senão vai me dar dermatite aqui, doença de pele, né? Aí tem que usar o de inserção. As empresas sempre preferem o de inserção porque é mais barato, né? E o funcionário sempre quer o concha porque acha que é mais confortável, que protege mais também. Depende do nível de ruído e da condição de trabalho lá, vamos recomendar um ou outro. Quem que recomenda isso é o técnico de segurança do trabalho, né? Técnico, engenheiro de segurança do trabalho. Tá? Aí no laudo do CA ele diz quanto que em cada frequência esse protetor atenua. Esse aí está atenuando 19, eu tinha falado 17, né? Atenua 19, aqui é o total. Nível de redução de ruído subject fit. 19 decibéis é o total, soma de todas as atenuações aqui. As frequências, né? Tudo bem. De ruído, gente, ó, deixa eu parar a apresentação aqui, voltar para cá, aumentar minha câmera. Importante lembrar que o ruído é traiçoeiro, a gente acha que está se acostumando com o ruído. O funcionário diz, quando cheguei aqui, era um barulhão danado, agora eu nem escuto mais nada. Me acostumei, ó. Não, não se acostumou não, você está ficando surdo, você não está mais ouvindo, por isso você acha que não tem ruído, né? E a pessoa não percebe porque você vai perdendo ao longo dos anos, pouquinho em pouquinho, chega em casa, está gritando com a esposa, está ouvindo o som na altura mais alta que tiver ali, a televisão, né, o som, e não sabe que está com perda auditiva, né? Então a gente tem que monitorar, todo mundo que está exposto a mais de 80 decibéis tem que fazer a audiometria, tá? Uma vez por ano aí fazer a audiometria. A gente faz uma audiometria quando entra naquele ambiente, né? E depois de 6 meses faz uma outra audiometria de controle, tá? Para ver se está tendo alguma alteração, alguma indicação que eu estou perdendo a audição. E depois disso, a cada ano, uma vez por ano, é o exame de saúde ocupacional, exame periódico, né? Para quem está exposto a ruído. Quem está exposto à radiação, faz também o exame de sangue lá de contagem de plaquetas. Tá? Também uma vez por ano aí faz esse exame periódico, né? Quem está em posturas lá, faz posturas perigosas lá, faz também raio-x, faz ultrassom. Quem está exposto a risco químico faz também o exame de urina para detectar contaminação química. Tá? Então, o médico é que vai definir, em função dos riscos que a pessoa tem, que tipo de exames ele vai fazer. Normalmente, né? Normalmente não, mas muitos funcionários vão fazer só aquele exame clínico mesmo, vai fazer lá exame de sangue, de urina normal, e aí faz a anamnese lá, os exames clínicos lá, pressão, temperatura, a anamnese, que é a conversa que tem com a pessoa, né, para ver se está desenvolvendo alguma doença comum ou alguma doença relacionada ao trabalho, e aí dá o acompanhamento de saúde dessa pessoa, encaminhar para o especialista, se for o caso, afastar do trabalho, em algum outro caso, né, ver se ela está apta, né. Então, esse é o exame de saúde periódico. Existe também o exame de saúde demissional, né, o admissional, o demissional também. Então, quando eu for mandado embora da empresa, ou quando eu pedir demissão, tenho que fazer o exame demissional para garantir que eu estou saindo com saúde. Estou saindo com nenhuma doença do trabalho, doença ocupacional, e no caso do ruído, é a audiometria, esse exame. Então, temos lá as aulas dessa semana, eu postei ontem, né? Não, postei hoje de manhã, desculpa. Então, tem lá uma atividade para ruído, tem uma atividade para espaço confinado e outra para os EPCs. Tá? Tá bom, João, vai precisar sair. A gente está encerrando já também. Queria conversar um pouquinho com vocês aí no chat aí, quem está com alguma dúvida, alguma... Vocês estão conseguindo fazer as atividades, gente? Ó, quem ficou devendo atividade, eu consegui segurar o diário mais um pouquinho, tá? E aí, Pamela pode falar, quer falar no áudio? Pode abrir o áudio. Tá? Então, quem tiver com atividade atrasada, faça, porque eu consigo alterar a nota lá no Swap. Tá? Vitor não Eu não conseguiu. entendi.
Eu não entendi uma questão, vou dando tempo agora. Qual Aí, questão? Pode falar que a gente já fala para todo mundo aqui. tipo, isso ruído, né? Eu consegui fazer essa de qual é o ruído a 5 metros de distância de uma fonte de 90. Aí essa eu consegui, já essa outra. A dose de ruído para um trabalhador que opera uma máquina de 90 por 2 horas e outra de 100 por 3 horas é... Aí eu não entendi essa. Eu pensava que era do jeito da outra, mas não entendi. Professor, o microfone do senhor está desligado, a gente não está escutando. Certo, eu vou abrir a tela aqui para te mostrar, só para mostrar para todo mundo. É calcular a dose, né? Então, deixa eu achar lá. Vai aparecer aqui para vocês. Aqui, ó. Já abri essa tela aqui. Qual é o ruído que ela tem lá? Que ele tem lá? São dois ruídos, né? Que ele tem na questão. Um é 90 decibéis. Quanto tempo ele está em 90? Ó, então você vem aqui na tabela. 90 decibéis ele poderia ficar 4 horas. Então ele tem 2. Vai ser 2 dividido por 4. E o outro ruído? 100 decibéis, 3 horas. Aí você vem aqui na tabela, ó, 100 decibéis ele só pode ficar 1 hora. Então vai ser 3 horas dividida por 1 hora. Aí você faz essa conta, vai dar a dose. A pergunta era a dose? Então vai ser o quê? 2 horas dividido por 4 horas, porque dá 90 decibéis, né? 2 dividido por 4, e depois 3 dividido por 1 hora, que é o nível permitido para 100. Sempre é o ruído real dividido pelo ruído permitido. Então, nessa tabela aqui tem o ruído permitido. Tá? Depois eu mando esse slide para vocês aí, vou mandar agora já no WhatsApp, para você ter essa tabelinha. Tá? Entendi. No caso do ruído, sempre é para multiplicar essas coisas. O ruído sempre, para a dose de ruído, eu sempre divido o tempo real pelo tempo permitido. E aí somo. Né? Se tem dois ruídos, é o tempo lá, por exemplo, vai estar 2 horas com 90 decibéis, eu vou dividir 2 horas por 4 horas, que é o tempo permitido para 90 decibéis, e depois as 3 horas nos 100 decibéis. Então, eu vou dividir essas 3 horas por 1 hora, que é o permitido para 100 decibéis. Aqui nessa tabela tem, né? Ó. Sempre o número de baixo é o permitido e o de cima é o real. Tá? Aí se lembra que primeiro você tem que dividir para depois somar, né? Aí a prioridade é algébrica, aí o professor de matemática aí deve estar batendo em cima de vocês com isso, né? Prioridade algébrica. Primeiro a gente faz a multiplicação e a divisão, depois a gente faz a soma e a subtração. Se tiver alguma raiz quadrada, alguma potência, faz primeiro a raiz quadrada e a potência. Se tiver um logaritmo, faz primeiro o logaritmo. A prioridade algébrica, né? Senão dá errado aí o resultado. Tá? Por exemplo, 3 mais 2 dividido por 5. Primeiro eu faço 2 dividido por 5, depois eu somo 3. Tá? Se eu somar primeiro, lascou. Tá? Prioridade algébrica. Ok? Mais alguém está com dúvida? Façam lá a atividade. Eu vou mandar agora no Zap aqui esses slides para vocês terem essa tabela de ruído e ter esse conteúdo ali também. Tem a aula gravada lá que vocês podem assistir de novo. Essa aula aqui também está gravando, né? Vou colocar já agora também. E tem uma aula só de ruído, uma só de espaço confinado e uma só de EPC, equipamentos de proteção coletiva. Tá bom, gente? Ok. Então, tchau, tchau. Obrigado a atenção. Vou parar aqui a gravação. Deixa eu... Ok, tchau, tchau. Muito obrigado pela atenção. Valeu.